Salve DL, salve galera do canal, caso eu leve esse podcast pro canal. De antemão já digo, estou aqui em um sítio, para quem não conhece aqui nosso trabalho, então vocês vão ouvir o barulho da natureza, animais e etc. Deixa eu baixar um pouco essa música aqui de fundo. Pretendo ser breve aqui, na medida da possibilidade. A propósito desse artigo aqui, desse podcast hoje é mostrar para as pessoas, né, que quem bate martelo dizendo que muitas teorias científicas aí é fato, né, por exemplo, a teoria do Big Bang, né, e etc, várias outras coisas aí são fatos, quando na verdade existe inúmeros cientistas que ainda estão desenvolvendo suas teorias, suas formas de observar aquela mesma situação, entendeu? Então se fosse fato e existisse uma concordância entre os cientistas no geral, não haveria outros cientistas estudando ainda aquela mesma situação, entendeu? Então vamos lá, o propósito desse artigo aqui é isso. Eu vou começar a fazer aqui uns vídeos aqui sobre temas que já abordamos. Inclusive o tema de hoje aqui é sobre a questão do tempo, né? Achei um físico aqui, cientista, que diz que o tempo não existe e tal. Então eu já tenho um vídeo falando sobre isso, vou deixar anexado aqui nesse artigo. Então eu não li, vou ler aqui um artigo para vocês, vou deixar aqui tudo que eu vou ler, vou pontuar o que for necessário e deixar o meu vídeo e algumas outras coisas a mais sobre essa questão do tempo não existir, tá? Então, mais uma vez, o propósito aqui é mostrar que eu vou fazer isso com diversas áreas, né? Uma questão que hoje é sobre o tempo. Então, a gente vai ver aqui, diante do argumento, eu li só um pedacinho desse artigo aqui, eu vou ler todo junto com vocês. Eu não sei direito o que vai ser falado aqui. Então, vamos lá. O tema é: o tempo não existe, eu tenho 15 minutos para convencê-los disso, diz Carlo Rovelli, que é italiano, né, após olhar seu relógio de pulso. Então, antes de entrar rapidinho, ó, Carlo Rovelli, ele é físico, né, e cosmologista italiano, já atuou na Itália e nos Estados Unidos e atualmente trabalha na Universidade de Aix-Marseille, França. Rovelli é conhecido por sua interpretação relacional da mecânica quântica. E outra coisa, ó, tá vendo? Mecânica quântica. Muitas coisas eles estão ainda estudando, tentando entender, né? É uma coisa complicada para eles entenderem. Desenvolveu, e eu sei que para a maioria das pessoas vai ser estranho, né? Por exemplo, uma pessoa como eu, né, simples e comum, falando desses físicos, etc, como isso. Mas não esqueçam que isso já foi prometido biblicamente. Inclusive o mestre até enfatizou isso numa live recente, onde Deus prometeu que os loucos confundiriam os sábios, né? Que o conhecimento, por mais magnífico que fosse, estaria com os humildes e assim sucessivamente, entendeu? Então não se espante, isso aí já foi prometido por Deus, entendeu? Que pessoas comuns assim, como nós, loucos e tal, iria falar coisas que os top aí, né, os PhD e tudo estão tentando entender. Então beleza, é assim mesmo. Então vamos lá. Rovelli é conhecido por sua interpretação relacional da mecânica quântica. Desenvolveu juntamente com Liz Moulin uma teoria da gravitação quântica. Tá vendo, gente? Ó, eles estão ainda conhecida como gravidade quântica em loop. Então, de novo, o propósito desse artigo é o quê? Mostrar que, por exemplo, na escola, vocês não aprendem nas matérias científicas sobre gravidade, as quatro forças fundamentais, etc. Então, peraí, se isso aí já é fato, se de fato todos os cientistas que existem, a ciência concorda sobre isso, se de fato fosse assim, então por que tem cientistas ainda que ganham prêmio, PhD, etc, não é maluco, é cientista mesmo, na academia, que conversa com outro cientista, por exemplo, nesse caso aqui agora, estudando a gravidade, entende? Aí só de eu falar isso aí, alguém já vai falar, terraplanista, tô falando que gravidade não existe. Não, mano, eu tô falando cientista, entendeu? Cientista que ganha prêmio até hoje, estudando questões sobre a gravidade, né? Aqui, ó, a exposição de gravidade, gravitação quântica, gravidade quântica em loop. Então, se a gravidade é um fato já determinado, já está tudo certinho, por que ainda tem cientistas que são respeitados estudando sobre isso, posicionando ali seu ponto de vista, sua visão, como que ele vê, etc. Compreendem o que eu estou dizendo? Então, beleza, né? Já apresentei Carlo Rovelli, é assim mesmo que fala, né? Em italiano, eu acho. Deixa eu consultar aqui no Google. Não vou fazer isso não, senão vai demorar. Mas é por aí. Carlo Rovelli.
Então eu vou ler esse artigo sobre o tempo e vamos ver o que dá aqui pra gente posicionar, né? Assim começa a palestra TEDx feita em 2012. Esse TEDx, TEDx, é só abreviação para... Como é que eu vou simplificar isso para vocês? Várias palestras de pessoas respeitadas, assim, a grosso modo, para apresentar ali suas visões em diversas áreas de pensamento, para trazer, de certa forma, benefícios aí para a humanidade, entendeu? Explicando de forma simples, é isso. Então, beleza. Vamos voltar. Assim como uma palestra feita em 2012, né, nessa reunião que eu falei para vocês, feita pelo físico italiano, que não costuma aparecer na imprensa internacional, assim começa, né, a palestra. Ele falando: o tempo não existe e eu tenho 15 minutos para convencê-los disso. Ele foi irônico, né? Vocês vão notar um pique aí que eu tive que parar aqui para os galos pegando galinha ali e tudo, tá fazendo muito barulho. Então vamos lá, assim começa a palestra, né, que o cientista aqui fez, né? O tempo não existe, eu tenho 15 minutos para convencê-los disso, diz Carlo Rovelli após olhar seu relógio de pulso. Ou seja, ele foi meio irônico e brincou com a situação, né? Se ele vai falar, se ele vai mostrar ali diante dos seus argumentos que o tempo não existe, como é que ele fala que ele tem 15 minutos para explicar isso, né? É o paradoxo. E outra, galera, já tem um vídeo falando sobre isso, eu expliquei bem no vídeo, viu? Vai estar aqui no artigo, então confira lá. Uma das vezes em que ele ganhou destaque foi na revista britânica New Statesman, numa reportagem assinada por George Eaton, intitulada "O Físico Rockstar Carlo Rovelli explica por que o tempo é uma ilusão", em tradução livre. A determinação de Rovelli em tornar a física quântica acessível e suas prodigiosas vendas de livros o levaram a ser chamado de "o novo Steve Hawking", destaca o artigo. Em 2020, no evento The Nature of Time, a natureza do tempo, organizado pela revista New Science, o físico teórico pegou uma corda e a esticou de uma ponta a outra do palco e pendurou uma caneta no meio da corda para marcar o presente. Vai fazer a mesma metodologia ali que a gente consegue aplicar para mostrar que são 7 notas, né, que vão ressoar ali por diante, né? Creio eu. Rovelli disse: é aqui que estamos. Então, se você estiver no YouTube aí, entra no artigo para você acompanhar, vai ter imagem, tá? Inclusive, né, tá mostrando ele aqui no palco com essa corda esticada, né? Aí ele fala: aqui estamos. Eu já até sei que ponto que ele já vai chegar, né? Ele vai pegar, esticou a corda, ele vai posicionar ali presente, futuro, passado e explicar algo relacionado a isso para mostrar que o tempo é relativo. Coisas que eu já expliquei no meu vídeo aí, talvez até de forma mais aprofundada que ele possa explicar aqui com toda a humildade falando, mas isso diante do conhecimento, né? Que eu aprendi com o meu mestre aqui, que é o 7/12, que é a desfazer dos 7 selos que já foi prometido na Bíblia, né? Que só o Messias poderia selar os 7 selos. Então é por isso que a gente consegue explicar coisas muito além de toda essa galera toda, independente do nível de conhecimento que eles tenham, entendeu? De PhD e todas essas coisas. As travas que eles têm, porque eles poderiam receber mais e mais prêmios Nobel, eles não recebem porque não entendem isso que a gente entende aqui, dos 7 selos, né? Então vamos lá. Ele então ergueu o braço direito e apontou para a direita. Esse é o futuro. Na sequência, apontou para a esquerda. E este é o passado. Esse é o tempo do nosso dia a dia. Uma longa fila, uma sequência de momentos que podemos ordenar, que tem uma direção. Cadê? Ligação aqui. Cadê? Esse é o tempo que no dia a dia, uma longa fila, uma sequência de momentos que podemos ordenar, que tem uma direção preferida, que podemos medir com relógio, disse. E todos nós concordamos com os intervalos de tempo entre 2 momentos diferentes ao longo do caminho, ao longo desta linha. Depois acrescentou: quase tudo o que disse está errado, em termos factuais. Isso está incorreto. É como se eu dissesse que a Terra é plana. Tá vendo? Esse cientista é muito complicado, né? Esse aqui já é um cientista globalista, né? Acredita não, ele vê como globo. Aí eu não sei se ele acredita no heliocentrismo, porque ele tem questões sobre a gravidade, ele está estudando ainda o modelo. Em algum momento, se ele herdar, é um perigo ele esbarrar na Terra plana e começar a virar terraplanista. Quando aqui na escola a gente explica, né? Nem plana, nem globo, né? Tudo é cognição. Eles sempre ficam presos nesse bug, tá vendo? Aqui ele afirma com toda convicção que a Terra não é plana, que essa expressão que ele está dando estaria errada, como se ele estivesse dizendo que a Terra é plana. Ou seja, ele está falando que não é.
mas ao mesmo tempo ele já está questionando a gravidade e diversas outras coisas que os terraplanistas falam que a gravidade não é como eles explicam. Os terraplanistas, os que vão mais a fundo na questão, já começam a dizer que gravidade tem a ver com o eletromagnetismo, o que de fato é. Então é complicado, tá vendo? Eles começam a esbarrar nesses paradoxos. O tempo não funciona assim. Ele o faz de uma maneira diferente, emendou. E esclareceu. Essas não são ideias especulativas que aparecem em sonhos estranhos de físicos. São fatos que medimos em laboratório com instrumentos e que podem ser verificados. Ou seja, ele está enfatizando aqui alguns argumentos para as pessoas vão começar. Porque é sempre assim, ó. Eu não conhecia esse físico aqui não. Eu já ouvi falar assim, mas eu tô conhecendo melhor, né? Os físicos mais atuais, estão vivos e tal, eu conheço menos, né? Porque eu fico estudando um pouco os mais do passado. Mas eu conheço também, os mais recentes, eu vou conhecendo cada vez mais. Mas o que eu tô dizendo aqui, ó, por exemplo, ele já começou a esbarrar nessas coisas. Por enquanto ele aceita, ganha até prêmio e tudo mais. Na hora que ele vai indo mais além, ele já começa a ser taxado, igual foram outros, entendeu? Porque começa a sair fora muito da caixa, né? E... enfim. Vamos continuar aqui, né? Pura rebelião. Nascido em Verona, na Itália, em 1956, Rovelli confessa que sua adolescência foi pura rebelião. Entre aspas. O mundo em que ele vivia era diferente do que considerava justo e belo. E em meio a essa decepção, a ciência veio ao seu encontro. No mundo acadêmico, o jovem pesquisador descobriu um espaço de liberdade ilimitada, que ele relembra em um de seus livros. No momento em que meu sonho, abre aspas, né? No momento em que meu sonho de construir um novo mundo colidiu com a realidade, me apaixonei pela ciência, que contém um número infinito de novos mundos. Fecha aspas, descreve. Abre aspas. Enquanto eu escrevia um livro com meus amigos sobre a Revolução Estudantil, um livro que a polícia não gostou e me custou uma surra na delegacia de Verona, caramba. Diga-nos os nomes de seus amigos comunistas. Caraca, velho. Eu tô lendo aqui em tempo real, viu? Eu não li esse artigo, tô lendo com vocês. Mergulhei cada vez mais no estudo do espaço e do tempo, tentando entender os cenários que haviam sido propostos até então. Fecha aspas. Tá vendo, ó? De novo, para quem fica batendo no peito, falando que tá tudo certo já, que quando eu aqui questiono, qualquer de nós que questionamos o currículo escolar, falando que, por exemplo, a teoria da relatividade tá certo, mas a teoria, por exemplo, da evolução, ou a teoria do heliocentrismo, tem várias coisas para arrumar, tem gente que acha que a gente é louco, tá querendo... Cientista aqui falando, ó, como é que ele finaliza essa frase? Tentando cadê? Mergulhei cada vez mais no estudo do espaço e do tempo, tentando entender os cenários que haviam sido propostos até então. Ou seja, tudo que é falado sobre espaço e tempo e tal, ele considera coisas propostas. Ou seja, está ainda em indagação. Não bateram o martelo, eles não sabem direito ainda o que é isso de fato, entendeu? Gravidade quântica. Aí, ó, gravidade quântica, tá vendo? Se a gravidade é um fato e é ensinado na escola, por que eles estão indo e estão estudando? Entende? Compreende o que eu tô falando? Mas aqui a gente explica muito bem. A gravidade nada mais é, a grosso modo e curto prazo, o resultado dessas movimentações, né? Desse 7/12 momentos eternos, da agulha de luz procurando diante do nada. Então, ela de alfa a ômega, ela fecha essas possibilidades. Então, você vai ter o campo eletromagnético, que mantém tudo funcionando de forma coesa, né? Nada ficar... Enfim, o que chama de gravidade é isso. É só efeito do campo eletromagnético. Rovelli decidiu dedicar sua vida ao desafio de conciliar duas teorias, a mecânica quântica, que descreve um mundo microscópico, e a relatividade geral de Albert Einstein. Abre aspas, para chegar em uma nova teoria, devemos construir um esquema mental que não tenha a ver com nossa concepção usual de espaço e tempo, fecha aspas, diz, abre aspas, você tem que pensar em um mundo em que o tempo não é mais uma variável contínua, mas uma outra coisa, fecha aspas. De novo, eu já fiz vídeos falando sobre isso, né? Então, acesse meu vídeo aí, você vai ver que eu tô falando a mesma coisa que eles falam. As pessoas costumam ver o tempo de forma linear, né? 1, 2, 3, 4, né? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 100 minutos, 1 hora. Já falei isso várias vezes. Mas na verdade o tempo ele é circular, né? Porque ele é um código vibracional, é um endereço.
né? A gente já falou disso muito. Ao buscar possíveis soluções para o problema da gravidade quântica, Haveli foi um dos fundadores da teoria da gravidade quântica em loop, também conhecida como teoria do loop, que apresenta uma estrutura fina e granular do espaço. Essa teoria tem explicações em diferentes campos, por exemplo, o estudo do Big Bang, ou eu gosto muito de falar sobre essa questão de Big Bang, né? Ou as formas de abordar e entender os buracos negros. O físico italiano tem uma característica brilhante, que inclui inúmeros prêmios e livros. Uma dessas publicações, 7 breves lições de física, editora Objetiva, foi traduzida para 41 idiomas e vendeu mais de 1 milhão de cópias. Ele também foi professor na Itália, nos Estados Unidos, no Reino Unido e atualmente é pesquisador do Centro de Física Teórica de Marselha, na França. Haveli respondeu por escrito algumas perguntas da BBC Mundo, serviço em espanhol da BBC. Confira a seguir os principais trechos da entrevista. BBC Mundo. O que é o tempo? Ele realmente existe? Aqui de novo, tem vídeo aí, viu? Eu já falei sobre isso, a gente aqui na escola já falamos sobre isso, tá? A gente entende que todas essas questões que eles estão indagando já entendemos e explicamos, tá? Eu tô lendo aqui para mostrar para vocês que não é loucura minha, nossa aqui, quando falamos que determinada teoria, modelo para explicar alguma coisa no fato não é fato, é só modelo. Aí tem gente que fica irritadinho, querendo discutir, falando que nós somos loucos, tá? Então aqui, ó, o que é o tempo? Ele realmente existe? Entendeu? Então são coisas que ainda estão sendo analisadas por cientistas, né? Gravidade, por exemplo, etc. Vamos lá, Carlo Haveli. Sim, claro que o tempo existe. Do contrário, o que é que sempre nos falta? E brincou de novo, né? Falta tempo. Mas a ideia comum que temos sobre o que é o tempo e como ele funciona não serve para entendermos átomos e galáxias. Nossa concepção usual do tempo funciona apenas em nossa escala e quando vamos medir as coisas com muita precisão. Se quisermos aprender mais sobre o universo, temos que mudar a nossa visão do tempo, porque o que costumamos chamar de tempo, sem pensar muito sobre o que isso significa, é realmente um emaranhado de fenômenos diferentes. O tempo pode parecer simples, mas é realmente complexo. Ele é feito de muitas camadas, algumas das quais são relevantes apenas para certos fenômenos e não para outros. De novo, não vou explicar o que é tempo aqui porque está anexado aqui nesse próprio artigo explicando o que é o tempo. BBC, eu deixei outro artigo e na verdade não vou pôr o vídeo aqui, vou pôr o meu artigo sobre o tempo, porque lá dentro tem outras coisas envolvendo isso, senão vou ter que pôr tudo aqui de novo, aí eu acabo anulando o outro artigo, entendeu? Então eu vou colocar o link aqui para vocês serem redirecionados. BBC Mundo. O senhor descobriu quando se perguntou por que só podemos conhecer o passado e não o futuro? Haveli. A razão de termos informações sobre o passado e não sobre o futuro é estatística. Tem a ver com o fato de não vermos os detalhes das coisas. Não vemos, por exemplo, as moléculas individuais que compõem o ar da sala em que estamos. Mas, no mundo microscópico, não há essa distinção entre o passado e o futuro. BBC Mundo. O senhor falou sobre a elasticidade do tempo e sobre um dia em que, abre aspas, vivenciamos coisas diretamente, como encontrar nossos filhos mais velhos que nós mesmos no caminho de volta para casa. Fecha aspas. Como isso pode acontecer? Haveli. A pergunta correta é a oposta. Porque quando nos separamos e nos encontramos novamente, o seu e o meu relógio medem o mesmo intervalo de tempo? Não há razão para que devam medir esse mesmo tempo. A experiência nos diz isso apenas porque nossas medições não são precisas o suficiente. Se fossem, veríamos que o tempo corre em velocidades diferentes para pessoas diferentes, dependendo de onde estão e como se movem. Portanto, eu poderia me separar de meus filhos e reencontrá-los em um tempo que significa apenas 1 ano para mim, mas 50 anos para eles. Nesse cenário, eu ainda sou jovem e eles envelheceram. Tem até um filme, né, Interestelar, ficou muito famoso, que trabalha com isso. Mas se vocês entenderam o que eu deixei no vídeo aí, vocês vão entender tudo isso aqui. Isso certamente é possível. O motivo pelo qual normalmente não vivenciamos esse tipo de experiência é apenas que nossa vida na Terra se move numa velocidade lenta entre nós. E nesse caso, as diferenças de tempo são pequenas. BBC Mundo. Algum dia poderemos viajar ao passado? Haveli. Considero extremamente improvável. Viajar para o futuro, por outro lado, é o que fazemos todos os dias. Ele quer dizer que a gente, nesse exato momento, que todo mundo está viajando para o futuro, né? Agora, pelo passado, ele já acha improvável. Bom, não vou entrar nessas coisas aqui não, que vai ficar muito longo, né?
BBC Mundo. O que o senhor quer dizer com isso, Rovelli? Viajar ao passado é difícil, mas viajar para o futuro é muito fácil. Faça o que fizer, você está viajando sempre para o futuro. O amanhã é o futuro de hoje. BBC Mundo. Sabemos que o senhor gosta muito de gatos e prefere não se referir ao gato de Schrödinger e a discussão se ele está vivo ou morto, ou dormindo. O senhor poderia explicar por que, segundo esse famoso experimento, o animal pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? Rovelli. Acho que o gato não está realmente acordado e dormindo ao mesmo tempo. Considero que, com respeito a si mesmo, o gato está definitivamente acordado ou dormindo. Mas quando se trata de mim e de você, pode não haver nenhum estado nem outro, porque eu acho que as propriedades das coisas, incluindo os átomos e os gatos, são relativas a outras coisas e só se tornam reais nas interações com elas. Se não houver interação, não há propriedades, tá vendo? Muito bom esse físico aqui, exatamente o que a gente explica aqui na escola. Só que ele tá vendo? É sempre aquele problema. Eles até falam, igual eu já falei no passado, mas na hora de discorrer outras coisas, parece que esqueceu aquilo ali, entendeu? Já aborda de uma forma errada, não consegue conectar tudo em uma coisa só. E essa conexão só é feita quando você entende de fato os 7 selos, entendeu? Por que eu falo isso? Ó, por exemplo, eles pegam uma mesa, ou um planeta, ou seja lá o que for, e começam a estudar aquilo ali. Mas para eles é como se o mundo continuasse existindo para além daquilo. E não entende que qualquer coisa que eles estão observando, na verdade, não há. É como se fosse um holograma, né? Como se estivesse dentro da tela do computador, não está ali de fato. Entendeu? Você programou um bagulho, aparece ali, mas não é que está. Isso que confundem eles. BBC Mundo. Como o senhor explicou, a discussão entre os físicos da mecânica quântica não é apenas sobre o gato estar vivo e morto ao mesmo tempo, mas também sobre o experimento com 2 eventos, A e B, nos quais A vem antes de B, mas também B vem antes de A. Como isso pode ser possível? Aí, tá vendo? Aqui também entra até na questão da evolução de Darwin, né? Que eu comentei sobre no artigo de Rupert Sheldrake. Que se eu lembrar, eu vou deixar também aqui anexado no artigo. Se você tá aí no canal, entra o link fixado para acessar todo o material. É indispensável que faça isso. Então vamos lá. O decorado pergunta aí, né? A e B, nos quais... Aí ele pergunta, como isso é possível? É como se ele estivesse perguntando assim. É igual eu falei lá no de Rupert Sheldrake, né? Se a teoria... É outra coisa que eles estão falando, mas dá para a teoria da evolução. Se a teoria da evolução é correta, então, peraí. Faz sentido o beija-flor vir depois, né, do reino vegetal, das flores e tal, e etc. Mas como que uma flor que necessita ali da simbiose com o beija-flor veio antes, sendo que ela necessita do beija-flor em si, no geral, compreende? Isso buga, é o que ele tá falando aqui, o cara pergunta, não, é outro assunto, né? Vou ler de novo para vocês pegarem a visão. Como o senhor explicou, a discussão entre físicos da mecânica quântica não é apenas sobre o gato estar vivo e morto ao mesmo tempo, mas também sobre o experimento com 2 eventos, A e B, nos quais A vem antes de B, mas também B vem antes de A. Como isso é possível? Tá entendendo? É o paradoxo, né? Vamos ver o que ele responde, Rovelli. Quando dizemos que um evento A é anterior ao evento B, o que queremos dizer é que pode haver um sinal indo de A para B. Por exemplo, sua pergunta é anterior à minha resposta, porque me chega antes que eu possa respondê-la. No entanto, às vezes pode acontecer que seja realmente impossível enviar um sinal de A para B, mas também impossível enviar um sinal de B para A. Então, nenhum é anterior ao outro. A razão de não estarmos acostumados com isso é porque a luz viaja muito rápido. Então, tendemos a pensar que podemos ver tudo instantaneamente. Mas a verdade é que não podemos. Portanto, sempre existem eventos que não são ordenados de acordo com esse tempo. Tá vendo? É porque ele está falando do tempo, ele está falando que o tempo é uma ilusão, mas ele está analisando a movimentação da luz diante desse autorama linearmente. Ele está considerando o tempo que a luz corre, entendeu? Mas isso aí já é algo linear, que foi necessário ser medido para haver ciência, entendeu? Mas na verdade é instantâneo, por isso que ele fala, aí fala aqui, ó, apesar que podemos ver tudo instantaneamente. Aí parece que tá até me contradizendo, que eu falei num dos últimos vídeos, que o átomo é instantâneo, mas ele fala que não, porque tem a velocidade da luz e tal. Mas a velocidade da luz, né, ela foi formalizada linearmente, entendeu? Então ele meio que entrou no paradoxo aqui sem perceber. Portanto, sempre existem eventos que não são ordenados de acordo com esse tempo. Tá vendo? Que bugado que ele
fala aqui. BBC Mundo. O que o senhor quer dizer quando afirma que existem muitas versões diferentes da realidade, embora todos pareçam iguais em grande escala? Rovelli. As propriedades de todas as coisas são relativas a outras coisas. As propriedades do mundo em relação a você não são necessariamente as mesmas em relação a mim. Normalmente, não vemos essas diferenças nas propriedades físicas porque os efeitos quânticos são muito pequenos. Mas, em princípio, podemos ver mundos ligeiramente diferentes. Tá vendo? De novo, aquela coisa. Por mais que fale de mecânica quântica, de relatividade, eles consideram as coisas como estando onde estão. Ou seja, aqui, como ele... É igual eu lá no passado. Antes eu não sabia o que era a realidade direito. A Terra... tinha os planetas, o nosso sistema solar no máximo. Aí, na medida que eu fui entendendo de mecânica quântica, eu percebi que existia possibilidade de dimensões. Então, na minha... Continuando aqui, eu tive que sair aqui para olhar o cachorro, o celular caiu, aí eu cheguei e já tava gravando ainda, eu não sei o que ficou gravado aqui, eu vou conferir depois. Mas, de qualquer forma, no YouTube não vai ter essa parte não que eu corto, vai ficar só aqui no portal. Mas, no princípio, podemos ver mundos ligeiramente diferentes. Então, vamos continuar, né? Eu tava dizendo aqui que por mais que eles falam de quântica e tudo mais, eles costumam ver o mundo, eles não entendem que tudo é cognição, é de dentro para fora, não há as coisas por si só, ainda que falem, né? É um paradoxo muito complicado, até de explicar isso aqui, mas eu já falei em outros momentos, não vou entrar nesse mérito aqui não, porque senão demora muito, eu já tô com 26 minutos, vamos continuar. BBC Mundo. O senhor diz que temos que reorganizar a forma como pensamos a realidade. Como podemos fazer isso? O que estamos perdendo se não tentarmos seguir por esse caminho? Rovelli. Podemos continuar vivendo nossas vidas ignorando a física quântica, mas se estamos curiosos sobre o que a realidade funciona, temos que encarar que as coisas são realmente estranhas. BBC Mundo. A metáfora. Salve. Bom, bora continuar aqui. Tive que parar aquela hora lá porque tava muito movimento aqui no sítio. Eram 3 e pouco ainda, na verdade no momento que eu parei já era 3:30, já estava na hora de eu tratar dos bichos, etc, arrumar aqui as rações. Então eu vou continuar aqui, mas eu estou em outro momento, agora vai dar 7 horas da noite, 19 horas, falta apenas 2 minutos. E eu vou continuar aqui a leitura para finalizar aqui o nosso raciocínio. Então vamos lá. Eu vou ler a última parte que eu li aí. Eu ainda não sei se eu vou levar esse conteúdo pro canal, provavelmente sim, né? Então, a última parte que eu li foi essa, eu vou ler ela mais uma vez pra gente continuar. BBC Mundo. Como o senhor explicou, a discussão entre os físicos da mecânica quântica não é apenas sobre o gato estar vivo e morto ao mesmo tempo, mas também sobre o experimento com 2 eventos, A e B, nos quais A vem antes de B, mas também B vem antes de A. Como isso pode ser possível? Rovelli, né? Quando dizemos que um evento A é anterior a um evento B, o que queremos dizer é que pode haver um sinal indo de A para B. Por exemplo, sua pergunta é anterior à minha resposta, porque me chega antes que eu possa respondê-la. No entanto, às vezes pode acontecer que seja realmente impossível enviar um sinal de A para B, mas também impossível enviar um sinal de B para A. Então, nenhum é anterior ao outro. A razão de não estarmos acostumados com isso é porque a luz viaja muito rápido. Então, tendemos a pensar que podemos ver tudo instantaneamente, mas a verdade é que não podemos. Portanto, sempre existem eventos que não são ordenados de acordo com esse tempo. Então, a gente já discorreu sobre isso no podcast anterior, né? Se você está aí pelo canal, você acabou de ouvir sobre isso aqui, né? Você não vai perceber essa diferença de tempo de mais de 3 horas, né? Que eu estou gravando esse aqui agora. Então, continuando, BBC Mundo. O que o senhor quer dizer quando afirma que existem muitas versões diferentes da realidade, embora todas pareçam iguais em grande escala? Rovelli. As propriedades de todas as coisas são relativas a outras coisas. As propriedades do mundo em relação a você não são necessariamente as mesmas em relação a mim. Normalmente, não vemos essas diferenças nas propriedades físicas porque os efeitos quânticos são muito pequenos, mas em princípio podemos ver mundos ligeiramente diferentes. Então, tá vendo? Eles esbarram muito no que a gente explica aqui, mas há essa dificuldade, como eu já disse anteriormente aí, por causa da questão dos 7 selos, né? Eles não entendem. Eles não resumem a realidade em 7/12 momentos eternos, né? Não consegue perceber esse padrão do 7, que é os 7 selos. E por consequência fica vendo esse mundo como se nós
tivéssemos surgido depois de um mundo que existe há muito tempo, né? Ao invés de entender que não há mundo senão através de nossa observação. Continuando. BBC Mundo. O Senhor disse que temos que organizar a forma como pensamos a realidade. Como podemos fazer isso? O que estamos perdendo se não tentarmos seguir por esse caminho? Roveli. Podemos continuar vivendo nossas vidas ignorando a física quântica, mas se estamos curiosos sobre como a realidade funciona, temos que encarar que as coisas são realmente estranhas. BBC Mundo. A metáfora que o senhor faz sobre a mecânica quântica e sua interseção com a filosofia, como se essas duas áreas do conhecimento fossem um casal se reunindo, se separando, depois voltando e se separando novamente, é fascinante. A mecânica quântica e a filosofia precisam uma da outra? Bom, eu não sei o que ele vai falar, mas com certeza. A filosofia é quando você começa a observar essas infinitas possibilidades e ordená-la de forma coerente, né? De forma que caiba no entendimento coletivo, né? Então isso é filosofar. Mas vamos ver o que ele vai falar aqui. Em resumo, né? Falei bem resumido mesmo. Roveli. Eu creio que sim. No passado, a física fundamental também avançou graças à inspiração da filosofia. Tá vendo o que eu falei? Todos os grandes cientistas do passado eram leitores ávidos de filosofia. Não há razão para que as coisas sejam diferentes hoje. Na minha opinião, o inverso também é verdadeiro. Os filósofos que ignoram o que aprendemos sobre o mundo com a ciência acabam sendo superficiais. Exatamente. Tanto que a gente já falou aqui, já falei em outros momentos aqui nos meus vídeos, que os filósofos aqui no reino quântico, eles filosofam a partir da base da coerência atemporal, né? Enquanto os filósofos normais, assim, temporais, eles precisam de algo para filosofar sobre aquilo, né? Por exemplo, eles precisam de... Como que eu posso dizer? Eles não vão na base da coisa, entendeu? Igual que os filósofos quânticos, eles entendem a base do discernimento e a partir disso conseguem filosofar sobre qualquer outra coisa. Já os filósofos temporais, eles filosofam sobre, por exemplo, eles pegam um conto e filosofam sobre aquilo. Observam o céu, filosofam sobre aquilo. Observam o sol, filosofam sobre aquilo. Entendeu? Eles filosofam sobre algo temporal. Enquanto um quântico filosofam a partir da base temporal. Entende? E assim por diante. BBC Mundo. Para o senhor, o livro A Ordem do Tempo é muito especial porque, abre aspas, finge ser sobre física, mas secretamente é o meu livro sobre o significado e a finitude da vida. Fecha aspas. Qual é o sentido da vida para Carlo Rovelli? Que é ele, né? Rovelli. O sentido da vida para Carlo Rovelli é o que penso ser o sentido da vida para todos nós. A rica combinação de necessidades, desejo, aspirações, ambições, ideais, paixões, amor e entusiasmo, que surgem em várias medidas e em diferentes versões naturalmente dentro de nós. A vida é uma explosão de significado. Alguns projetaram o significado da vida fora de si mesmos e ficam desapontados ao perceber que havia algo ilusório em esperar que o significado viesse de fora. Uma das minhas respostas favoritas a essa pergunta foi atribuída a um antigo Sioux, etnia indígena norte-americana. O propósito da vida é abordar com uma canção qualquer coisa que encontrarmos pela frente. Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz um compilado, né? Eu montei uns áudios mais bobos, na verdade 3 áudios do passado, que é sobre o sentido da vida, né? O propósito da vida. Então, aqui como tá falando de propósito, né? Eu vou aproveitar e vou deixar esse vídeo de bônus assim também. Espero que eu não esqueça. Vou deixar esse de bônus sobre propósito. Já vou buscar aqui de uma vez, senão eu acabo esquecendo. E eu não quero esquecer. Propósito. Desculpa aí a enrolação, galera, mas tenham paciência. Propósito. Oxi, escrevi tudo errado. O teclado doidão. Louco. Então vamos continuar aqui, senão fica muito longo. Achei aqui já o vídeo.
Deixa eu pôr aqui em qualquer lugar, depois eu arrumo. Então tá, vamos lá continuar. BBC Mundo. O senhor assinalou que a ciência O senhor assinalou que na ciência muitos erros são cometidos quando fingimos estarmos certos, quando na verdade muitas vezes não temos essa certeza toda. O novo porque essa entrevista não é tão nova, né? Então aqui ele estava falando sobre o novo vou falar mais ou menos em inglês para não afetar meu canal aqui, né? Coronavírus, né? Do Covid lá. Acho que hoje em dia já não tem problema mais não, né? Ah não, mas eu ainda nem tenho certeza se isso aqui vai pro canal, mas independentemente eu acho que não dá nada não. Então eu estava falando, né? Vamos voltar aqui. O senhor assinalou que na ciência muitos erros são cometidos quando fingimos estarmos certos, quando na verdade muitas vezes não temos essa certeza. O novo coronavírus trouxe muitas incertezas para nossas vidas. Como o senhor lidou com isso? Eu não lembro de quando que essa entrevista, eu acho que é de 2022, do ano passado, né? Eu acho que já tinha acabado já a pandemia, mas eles estavam perguntando. Veja bem, na própria entrevista aqui eles deixam bem claro que o próprio cientista aqui, ele fala que um cientista erra quando ele quer determinar uma coisa que ainda não foi determinada, né? É o que me motivou a fazer esse artigo e os que eu irei fazer sobre ciência, essas coisas todas, né? Para ver se as pessoas entendem de uma vez por todas que os próprios cientistas não bateram um martelo, entendeu? Para eles, por exemplo, a gravidade não é um fato, entendeu? Tem um monte de cientistas aí que eles ainda tentam entender o que eles chamaram de gravidade. Existem vários erros, tá? E em diversos setores, né? Teoria da evolução, por aí vai. Então vamos lá, a resposta dele. Rovely. Eu tenho me esforçado não apenas para minimizar o risco para mim e para as pessoas que amo, mas também para minimizar meu próprio papel na disseminação da infecção. Mas sabendo bem que o risco foi e continua a ser real e que milhões de pessoas morreram e ainda estão morrendo, tenho em mente que isso ainda pode acontecer comigo e meus entes queridos. Essa constatação não deve ser motivo para pânico, mas também não gosto de esconder a cabeça na areia. BBC Mundo. Que reflexões o senhor fez nesses tempos desafiadores para milhões de pessoas ao redor do mundo? Rovely. O que fico pensando é simples. Não seria o momento de a humanidade trabalhar em conjunto, em vez de continuarmos a ficar uns contra os outros? Tá vendo os físicos quânticos, como é que eles estão entendendo o esquema? Porque a própria física quântica mostra a realidade, entendeu? Então eles já entenderam que essa livre concorrência, cada um por si, a mão invisível, esse negócio é tudo balela. Então, repito, BBC Mundo. Que reflexões o senhor fez? Lembrando que eu estou lendo isso aqui junto com vocês. É a primeira vez que eu leio o que eu estou lendo aqui, entendeu? Que reflexões o senhor fez nesses tempos desafiadores para milhões de pessoas ao redor do mundo? Rovely. O que fico pensando é simples. Não seria o momento de a humanidade trabalhar em conjunto, em vez de continuarmos a ficar uns contra os outros? O Ocidente está construindo novos inimigos. China, Irã, Rússia. Isso aqui eu acho que faz um ano já, viu, galera? Vai estar aí na matéria, provavelmente, as datas. Não podemos viver de forma respeitosa e colaborativa, sem a necessidade de subjugar uns aos outros, de prevalecer sobre os outros, de vencer, em vez de cooperar para o bem comum. Tá vendo? Ele tá falando. Será que não é melhor a gente cooperar um com o outro, né? O John Nash já falava isso, né? Teoria dos jogos lá, ele provou dentro da área da economia isso aqui que está sendo falado, né? Que ele está perguntando de novo, ó. Não podemos viver de uma forma respeitosa e colaborativa sem a necessidade de subjugar uns aos outros, de prevalecer sobre os outros, de vencer em vez de cooperar para o bem comum. A humanidade está enfrentando uma pandemia, milhões de mortes, desastres ambientais e ainda não conseguimos aprender a nos vermos como membros de uma única família, que é o que realmente somos. A mecânica quântica é a descoberta de que a realidade é tecida por relacionamentos, mas permanecemos cegos para o fato de que prosperamos em relação aos outros, não uns contra os outros. Posso ser ingênuo, mas é isso que penso todos os dias quando vejo o noticiário. BBC Mundo. O senhor disse que gostou de ler O Amor em Tempos de Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Porque, abre aspas, nesses tempos sombrios é bom ler sobre o amor verdadeiro, fecha aspas. Você pode nos contar mais sobre o que gostou no livro? Rovely. É um livro cheio de graça e luz, retrata as muitas formas de amar e partilhar, com um olhar que sorri diante de toda essa complexidade.
Uma forma de amor é a lealdade da personagem feminina Daza ao marido. Outra é a intimidade e a amizade de Florentino Ariza com dezenas e dezenas de mulheres. Mas esse amor absoluto entre ele, Ariza, e ela, Daza, é uma bela forma de amor, que foi venerado e valorizado por décadas, até que conseguiu florescer de forma maravilhosa quando os dois já estavam mais velhos. Bom, acabou aqui, galera. Eu já vou encerrando, tá? É extremamente importante e necessário para quem quer entender aqui o que eu já falei sobre a questão do tempo, né? O que nossa escola apresenta. É importante, se você for novo por aqui, que você conheça melhor nosso material, que conheça a obra Lúcio, onde a verdade é a lei, porque ali vai descrever toda a questão existencial, tanto binária, a história da nossa Terra, os problemas que aconteceram, quanto a questão consciencial, que aí abrange todos esses aspectos filosóficos, científicos, matemáticos, etc. E, mais uma vez, o intuito desse artigo aqui é mostrar como os próprios cientistas, a própria academia, não considera aquilo que tem no currículo escolar como fato, de fato. Fato? Ficou confuso, mas eu quero dizer o seguinte, por exemplo, o Big Bang é uma teoria, não é um fato, entendeu? É um modelo para tentar descrever uma coisa, que no caso aqui, quando iniciou tudo, já falamos muito sobre isso. Nessa questão aqui, esse é um cosmólogo, né, um físico, que ele é voltado para a questão da gravidade. Olha para ver, você tem pessoas que pegam um nicho, né, de visão e se especifica, né, como é que fala? Foca naquilo, né, para tentar resolver. Mas o que eu quero dizer, afinal de contas, é que, por exemplo, nesse caso aqui é só para gravidade, entendeu? Todo mundo, quando você fala assim, sei lá, por exemplo, terraplanista, já falamos 1000 vezes, aqui não tem nada terraplanista, o nosso conteúdo aí. Mas, por exemplo, quando alguém escuta um terraplanista falar que não tem gravidade, que na verdade o que faz uma coisa cair ou flutuar é sua densidade diante, blá blá blá, aquelas coisas todas, as pessoas tiram o sarro, entendeu? Como se fosse um demente, um retardado mental, alguém tentar falar alguma coisa sobre essa força que chamaram gravidade, entendeu? Qualquer um que questiona ou que fala qualquer coisa, as pessoas tiram de retardado. Por quê? Porque para eles já é fato a gravidade e o que é explicado, sendo que nem para os próprios cientistas isso é fato, entendeu? É só uma teoria. Ah, mas então você está falando que sabe, o fenômeno em si existe. Se você soltar algo, ele vai cair, óbvio. Entende? Igual aí aquele cientista lá, né, o desgraça Tyson lá, solta o microfone, entendeu? E aquilo ali é o ápice da inteligência para provar qualquer coisa, gente. Ele só soltou o microfone e caiu. E aí você tem que analisar o porquê, entendeu? Então existem diversos cientistas, etc, que ainda questionam muitas coisas, teoria da evolução, gravidade, várias questões envolvendo o heliocentrismo, tem terraplanista e globalista que duvida muito a ida na Lua. Então tem muita coisa aí que as pessoas querem bater o martelo e falar que é fato, que não é fato, entende? E muitas vezes nós aqui na nossa escola trazemos isso à tona, somos taxados de louco, entende? Então taxa de louco aí também cientista, que ganha prêmio, que é PhD e etc, que também tem outro ponto de vista, tem outra forma de explicar várias coisas que as pessoas mal aprenderam na escola, e quando nós aqui vamos questionar, querem taxar nós de louco. Então vou fechar aqui e finalizar. Mais uma vez, se você está aí no canal, entra no link fixado, vai aí no portal tá todo esse texto que eu li, tem imagens ilustrando e também tem artigo que eu já fiz falando sobre o tempo, tá bom? Então eu irei continuar fazendo coisas relacionadas, vou ler mais artigos científicos, ver como é que tá aí o andar da carruagem, né? O que os cientistas estão falando, o que vocês estão vendo. Então eu vou fazer por onde trazer esses artigos, ler e comentar coisas relacionadas, tá bom? Agradeço aí a participação de todo mundo. Se você está no canal aí, não for inscrito, se inscreva, deixa o like para ajudar.